O que eu gostaria era de colocar nesse segundo bloco algo que realmente me impressiona. Richard Pihat escreveu um livro chamado Democracy, era da Universidade Yale, nos Estados Unidos. Ele mostrava, selecionando 20 democracias em que não tinha havido nenhuma ruptura institucional desde a Segunda Guerra Mundial, as 20 que eles consideravam mais estáveis democracias do mundo, e 19 eram parlamentaristas e só Estados Unidos presidencialista. E mostrava a superioridade dos verdadeiros parlamentos, onde está a totalidade da nação representada. O presidencialismo, como foi colocado nessa mesa que se diz presidencialista, na América Latina foi um fracasso. Nós tivemos rupturas no Brasil, tivemos rupturas no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia, em toda a Venezuela, etc., o que demonstra que não funcionou. Não é? E se nós analisarmos o chamado pretendido presidencialismo de mitigado, o parlamentarismo lá francês e português, nós vemos que o que se procura valorizar é que no parlamentarismo que se tem, de rigor, a possibilidade, o primeiro-ministro, chefe de governo, chefe de Estado, tem outras funções, o chefe de governo sai do parlamento e há dois blocos, um bloco que o apoia e um bloco que não apoia. Se o bloco que o apoia deixar de apoiá-lo, o bloco que não apoia entra, o que vale dizer tem fidelidade partidária, não há captura de orçamento, etc. Por essa razão é que os parlamentos são sempre valorizados desde João Sem Terra, desde 1215, quando os barões criaram de rigor uma espécie, o primeiro simulacro de parlamento. O que hoje nós temos é um sistema que se diz, como diz, presidencial, e nós não temos possibilidades. Vê-se, por exemplo, a CPMI. É fundamental. Em São Paulo, o secretário da Fazenda, da Justiça, quando soube que poderia haver aquele do 48 horas antes, onde havia aglomeração de pessoas, fortaleceu a Polícia Militar. O ministro da Justiça não fez absolutamente nada. Vem a CPMI e diz, não pode ser convocado, que vale dizer. Uma mesa diretora, quem está presidindo, exerce calando um poder em que o falar é o mais importante. Eu queria, sobre esses dois temas, do CPMI e sobre esse presidencialismo que sufoca aqueles que querem falar e não podem, porque as pautas não são definidas. Qual é a sua opinião, deputado Marcelo? Bom, professor, em primeiro lugar, eu compartilho da opinião de que o sistema parlamentar de governo, o parlamentarismo, é muito superior, independentemente do nome que se lhe dê. E dentre as 20 nações citadas como mais democráticas, apenas os Estados Unidos como um sistema presidencial, note-se que os Estados Unidos, em comparação com os outros sistemas presidencialistas, outros países presidencialistas, é um país onde a federação realmente existe, funciona, com estados com suas próprias leis, com recursos dos impostos concentrados no nível local, muito diferente do presidencialismo que conhecemos no Brasil e nos demais países da América Latina, em que há um poder concentrado, né, na União, como nós chamamos, ou seja, aqui em Brasília, e pouco presente no nível local. Por isso que nos Estados Unidos, apesar de muitos defeitos do presidencialismo lá também, haja vista, né, quando ocorrem situações como o final do ano legislativo em que não se aprova o orçamento e o governo fica completamente encurralado e sob a ameaça até mesmo de deixar de prestar serviços públicos, ou seja, há também, em virtude do sistema presidencialista, com voto distrital e bipartidarismo, uma série de desafios que precisam ser enfrentados lá nos Estados Unidos, mas tem uma configuração federativa muito diferente dos outros países, o que faz com que o sistema presidencialista falhe tão miseravelmente no Brasil e no restante dos países em que é adotado. E esse sistema dito, né, presidencialista, mas que eu costumo chamar de um sistema despótico, porque acaba dando para um déspota, para alguém que está no centro do poder, muita autoridade, muito dinheiro, né, e, portanto, também
com perdão da redundância, muito poder, ele é repetido nas demais instâncias do poder, inclusive na condução de comissões parlamentares de inquérito como essa CPMI. Nós tivemos um problema muito grave que estamos discutindo agora no Supremo Tribunal Federal, que foi a decisão do presidente Arthur Lira, corroborada pelo presidente Pacheco, respectivamente da Câmara e do Senado, de privar o Partido Novo, a que eu pertenço, do direito a, como minoria parlamentar, ter espaço na CPMI, conforme diz o regimento comum e a Constituição. E por isso estamos debatendo esse assunto no Supremo Tribunal Federal. E não é porque foi o Novo atingido e a vaga do Novo foi destinada ao Partido dos Trabalhadores, um partido da maioria. Não. É porque a minoria precisa ser respeitada dentro dos seus direitos. O PSOL, por exemplo, a Rede, no ano passado, tiveram as vagas destinadas à minoria. A Rede, aliás, que tampouco superou a cláusula de barreira, como também não superou agora o Partido Novo. Argumento que passou a ser invocado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e corroborado, repito, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como suficiente para nos retirar dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Além disso, nós estamos vendo uma série de atitudes da mesa diretora, em particular da relatora, que é a designação do presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, de usurpar o direito da minoria à investigação. Veja bem, o ministro G. Dias, como é conhecido, Gonçalves Dias, foi o pivô da iniciativa governamental, finalmente, de instalar a CPI, porque até então eles não queriam a instalação da CPI, mas revelados os vídeos pela CNN, decidiram assim fazê-lo. Pois bem, demitiram o ministro, inclusive, obviamente, de certa forma, colocando-lhe culpa sobre tudo o que se via na televisão. Mas agora não querem que seja convocado. Que coerência é essa? Demitiram o ministro, apresentaram-se as imagens que justificaram a entrada do governo como interessado nas investigações, mas aquele que gerou o interesse do governo não pode ser convocado para a CPI por uma maioria governamental que barrou a aprovação desse requerimento. Então, uma série de incoerências que precisam ser pelo menos expostas ao público, para que por meio dessa divulgação, como estamos fazendo aqui também no seu programa, as pessoas possam pressionar o parlamento a enfrentar essa realidade de que esse sistema despótico que hoje reina não serve ao Brasil, serve ao interesse de alguns, mas não serve ao povo brasileiro. E isso é extremamente grave pelo seguinte: se nós examinarmos o que ocorreu no dia 8, eu sou da Escola do Comando de Estado-Maior do Exército há 34 anos, professor emérito, inclusive. Eu dizia desde agosto que não havia risco nenhum de golpe de Estado no Brasil, que as Forças Armadas não fariam. Sem Forças Armadas não há golpe de Estado. Um grupo deslocado, mal dirigido, eu diria, mas desarmado. Como é que se podia falar em golpe? Um grupo desarmado faz aquilo e nós percebemos pelos vídeos que, enfim, grande maioria não estava querendo destruir, não queria pretender, estava gritando, manifestando contra. Dizer que aquilo é golpe. E depois, enquanto São Paulo, tendo as informações, suspendeu o deputado, eles tiveram informações e desguarneceram. Eles, em vez de aumentar a guarda, diminuíram a guarda. O que vale dizer, isso tem que ser apurado, essa é a verdade que se busca. No meu Instagram de hoje, eu coloquei isto. Quer dizer, não é ser a favor ou contra o governo. O que nós queremos como povo, como cidadão, que só pode falar através dos seus representantes, nós queremos ouvir, saber o que é, e não por interesse meramente político daqueles que têm responsabilidade, com o artigo 5º, 43 da Constituição, declara que os que se omitiram têm idêntica responsabilidade com os que o praticaram ato, já que eles chamam golpistas e, portanto, terroristas, teriam que ter esse tratamento, não tiveram. Enfim, é algo que, a mim, como professor de Direito, não sou político, eu sou exclusivamente advogado e professor de Direito, isso me choca muito, o que leva a acreditar que realmente o Brasil não é uma democracia plena, como diz o Instituto Verdem, lá da Suécia.
E eu corroboro isso. Tenho dito, inclusive, que já passamos por uma ruptura institucional. É E difícil estabelecer o momento em que isso ocorreu, mas me parece que os inquéritos secretos do Supremo Tribunal Federal são um ponto de partida a ser considerado no início do ano de 2019, e a falta de respeito ao devido processo legal e aos ditames da Constituição por parte do poder que deveria justamente mais preservá-los, que é o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, dão a indicar que, de fato, não vivemos mais em uma democracia.